Ponto de ordem, como sempre todas as semanas aqui no NAU, com João Massano, bastonário da Ordem dos Advogados. Boa noite, Doutor, bem-vindo. E como é óbvio, voltamos a José Sócrates. Este caso, o arguido sem advogado, é a quinta vez que isto acontece no processo marquês. O antigo Primeiro-Ministro não aceitou o advogado que, neste caso, o senhor, como bastonário da Ordem dos Advogados, nomeou para ele. Como é que o Tribunal pode andar com este julgamento para a frente, que nunca mais avança? Em primeiro lugar, só fazer uma precisão. A questão do efeito suspensivo ou não, eu não posso pronunciar agora porque a Ordem dos Advogados só sabe desta situação por vós, pela comunicação social. Nós fomos surpreendidos hoje, de manhã, com notícias sobre uma alegada providência cautelar, da qual a Ordem ainda não foi notificada, portanto, eu tenho que me reservar relativamente a uma tomada de posição. Agora, esta providência cautelar, a mera apresentação, tem um efeito suspensivo ou o Tribunal tem mesmo de a aprovar? Ela não é aprovada, nem foi aprovada porque ainda não houve a pronúncia da Ordem, como ainda nem sequer a conhece. Mas também já é hábito neste processo haver Portanto, a Ordem nem sequer foi ouvida. Não, nem ouvida, nem sequer ainda tem o que foi apresentado em tribunal. É muito importante que saiba isto. O que a Ordem sabe é o que vai lendo por aí, e isso não é suficiente para tomar uma posição. Portanto, oficialmente não foi notificado. Oficialmente não fomos notificados, por isso até o efeito suspensivo ainda não existe, porque só a partir do momento, se for o que eu estou a pensar, só a partir do momento em que a Ordem for notificada é que se verifica essa situação, ou poderá vir a verificar, naturalmente depois a Ordem. Mas imagino que a resposta tribunal... para si seja, é preciso que de facto o arguido José Sócrates tenha um advogado, seja ele oficioso, seja ele escolhido por Sócrates. É que nós estamos aqui a discutir mas não coloca tema... a pergunta que é como é que a juíza desbloqueia isto? É assim, eu entendo que vai haver um desbloqueio, mas para já não o posso revelar, porque naturalmente só o farei após ter conhecimento oficial da providência cautelar que foi apresentada. Agora, o que nós estamos aqui a falar é que vê-se muita coisa escrita, mas o que nós estamos a falar é de a Ordem ter nomeado um advogado a um arguido, seja o Sócrates ou outro qualquer. Nós estamos a falar aqui de qualquer situação desagradável provocada pela Ordem dos Advogados. A Ordem dos Advogados está só a cumprir a sua função de nomear um advogado. Já iria um pouco mais à frente novamente à questão do advogado, mas eu queria, até porque nós tivemos acesso ao texto da providência cautelar, e queria falar um pouco sobre isso, porque de facto José Sócrates não só encontrou uma fórmula para não ter um advogado, como nesta providência ele sustenta parte da argumentação em si. João Massano diz que tem por ele uma inimizade e que o João foi assistir ao espetáculo que está no Tivoli, penso eu, chamado... Acho que já não está, mas sim. Senhor Engenheiro, se não está, esteve, e depois tece uma série de comentários sobre a peça de teatro em si. A minha pergunta é se não acha, até porque há aqui parece haver aqui uma questão pessoal, se não acha que devia ter evitado a sua presença nesta peça. Bem, em primeiro lugar, eu, apesar de ser bastonário, e não obstante ser bastonário, claro, eu sou cidadão, sou um cidadão. Eu tenho a minha vida privada. Eu não mas posso... está envolvido desta forma neste caso. Eu estou envolvido neste processo, mas parece que há aqui algo pessoal, porque se eu sou perseguido na minha vida privada, que é uma coisa que eu não posso admitir... Ele diz que o senhor tem uma inimizade por ele. Repare, eu não tenho inimizade por nenhum arguido em Portugal, nem pouco mais ou menos. Em segundo lugar, o que me preocupa a mim é ter sido confrontado hoje estive em julgamento, mas mandaram-me uns print screens de imagens minhas, sem a minha autorização, terão sido tiradas por alguém a mando do engenheiro Sócrates no teatro. Está a dizer que o engenheiro José Sócrates anda atrás de si? E que se não anda, parece. E repare, esta questão numa questão pessoal. Eu acho que é já uma questão pessoal, porque eu não posso andar a tirar fotografias do Pedro na rua. Eu não posso andar a tirar fotografias de quem quer que seja quando essa pessoa está na sua vida privada. Tem que haver limites. Como é óbvio, sim. Repare, o folhetim que estamos a assistir, eu sei que o engenheiro Sócrates quer, mas uma coisa lhe garanto. Os advogados e a Ordem dos Advogados e o seu bastonário não vão contribuir para o folhetim e para aquilo que o engenheiro Sócrates quer, e todos sabemos que quer. O que eu lhe posso garantir é que os meus direitos privados, os meus direitos à minha intimidade e à minha vida privada vão ser salvaguardados, se preciso for, em tribunal. Isto é inadmissível o que fizeram. É inadmissível o que fizeram. Avançar com esta claro que sim. Questão das fotografias assim que eu vir, que foram tiradas como é óbvio, do teatro. Não é por eu ser bastonário que toda a gente pode tirar fotografias minhas e postar em qualquer lado, ou enviar para o tribunal. Bom, mas diria que, de facto, Sócrates está nesta altura a confundir as coisas, as nomeações... Claramente. De forma profissional tem feito.
uma questão pessoal. Porque para ele isto parece ter sido uma afronta. Não, eu acho que... Mas porquê é que acha que ele diz que o João é um inimigo? Pelo menos eu estou a ser tratado como tal já há algum tempo, e já falámos aqui várias vezes sobre o processo de Sócrates, e tudo o que tem vindo a acontecer, isto é um folhetim, isto já não é um mero episódio nem dois, isto tem vindo a decorrer desde há alguns meses a esta parte. Ainda não terminou. E ainda vamos ter mais episódios para a semana, tenho a certeza. Eu fiquei, Sr. Doutor, com uma dúvida muito legítima. Esta providência é assinada por José Preto, que é um advogado, já foi até advogado de Sócrates neste processo, e, pelos vistos, o arguido não só tem contactos com advogados, tem capacidade para lhes pagar, pelos vistos. A juíza não devia colocar a José Sócrates esta pergunta. E digo-lhe mais. Se a providência cautelar que é assinada por um advogado, se este advogado não o podia representar. E dou-lhe outro exemplo, por acaso nem tem sido falado, até uma novidade em primeira mão. Nós recebemos uma intimação, mais uma ação do engenheiro Sócrates, para juntar documentos ou para lhe prestar informações. Essa não foi falada, mas eu digo-lhe. E nós já respondemos, inclusivamente, respondemos na segunda-feira. Portanto, há várias ações a decorrer do engenheiro Sócrates com outros advogados. Portanto, a questão de ele não ter neste processo... É um puro estratagema. Eu queria dizer agora que parece um folhetim, aparece. Bom, e que não acaba tão depressa. E é um folhetim que provavelmente retomaremos na próxima semana. Teremos novos episódios. Vamos colocar outro ponto na ordem, as suspeitas de tortura na esquadra do Rato. Há já 24 polícias detidos, é um número bastante expressivo. 2 deles são até chefes da PSP e não sabemos sequer se este número de detidos há de ficar por aqui. O que é que devemos valorizar neste caso? É a origem destas suspeitas dentro da Polícia de Segurança Pública, o número de detidos? Devemos falar das vítimas ou evidenciar também aqui que há um lado de presunção de inocência que não deve ser posto de lado? O Pedro colocou muito bem a pergunta, porque todos esses elementos são valorados e devem ser valorados aqui, porque todos eles estão em cima da mesa neste momento. Agora, se bem se recorda, nós há algumas semanas falámos de um sem-abrigo que tinha sido agredido e que depois acabou por morrer. Nós estamos a falar, neste caso também, algo muito similar, ou seja, pessoas que não têm qualquer ligação, pessoas muito vulneráveis. Sim, são também sem-abrigo, ou dependentes, sem-abrigo, ou estrangeiros, pessoas que não têm ligações, que não têm ninguém que vá procurar por elas no dia seguinte. E isto assusta-me. Assusta-me que, independentemente de ser verdade ou não, parece que haverá filmes e vídeos, etc. E isso eu não posso dizer. O que me preocupa é ver pessoas com uma grande vulnerabilidade em situações como estas. E isso deve fazer esta sociedade refletir. Porque nós estamos a considerar a vida humana ou a desconsiderá-la de uma forma que eu não me revejo nesta sociedade. Isto não pode continuar. E mais, tem que haver uma presunção de inocência, porque até o Tribunal decidir o que entender, obviamente, não são culpados, mas há uma coisa que eu tenho que valorizar e que devemos valorizar, que é a própria instituição denunciou a situação e iniciou o procedimento. E isso para nós é muito relevante e dá-nos alguma confiança. E já agora, em relação ao novo Ministro da Administração Interna, porque ele tem sido muito ágil em afastar da PSP e da GNR elementos ou que estão a ser visados por suspeitas ou que estão a ser alvo de inquérito. Enfim, é um pouco aquela tese da fruta estragada que tem que ser retirada do lote total. Exatamente. Onde está também a fruta boa. Teria a concordar com este tipo de atitude, até por contraponto em relação à dita inação das outras ministras, ou há aqui um espírito demasiado justiceiro por parte do Ministro? Eu, pessoalmente, tenho uma grande admiração e simpatia pelo Sr. Ministro, por isso tentarei não ser toldado por essa situação e não deixar que isso influencie. Agora, eu acho que o Ministério da Administração Interna está a precisar de uma figura forte e que comunicasse bem, que era algo que não acontecia anteriormente. E eu entendo que o Governo tem a obrigação de passar uma imagem de vamos apurar as responsabilidades, doa a quem doer. Nem que isso signifique chegar ao fim e dizer ninguém é culpado e não se deve responsabilizar ninguém. Agora, a ideia de responsabilização, porque o que nós estamos a assistir é instituições que são colocadas em causa por membros dessas instituições. E a instituição tem que reagir e, naturalmente, o Ministério que a tutela tem essa obrigação ainda maior. Temos de avançar. Tinha aqui ainda 2 temas, mas vou deixar um para a próxima semana. Vamos falar do Roblox, que é um jogo muito popular entre os mais novos e de todas as idades. De forma assustadora. A Polícia Judiciária está a investigar casos de aliciamento sexual. Há também denúncias de outro tipo de aliciamento
feito por grupos radicais, mas que está muito presente neste jogo, o Roblox. Como é que se previne? De quem é aqui a responsabilidade? É da própria plataforma? É dos pais que muitas vezes deixam estes jovens jogar livremente o jogo sem os controlar? O que eu assisti nas últimas semanas, porque eu despertei para o problema do Roblox há pouco tempo, mas comecei a analisar até pessoas das minhas amizades que os filhos praticavam esse jogo e o que eles me diziam era que achavam que aquilo era um jogo banal, inofensivo. Mas nós estamos a falar de um jogo que as pessoas entram, as crianças entram... É um jogo online, é preciso É um dizer jogo isso. online em que há várias aplicações associadas e que há pessoas, predadores sexuais que andam por lá e que depois transferem essa para um chat fora e que aliciam as crianças para tirarem fotografias íntimas, para encontros, e houve inclusivamente fora de Portugal situações em que nós assistimos tentativas de suicídio por aqui. Antes de concluir, deixa-me só dizer o seguinte: nós que somos tão ansiosos a deixar as nossas crianças ir brincar para a rua porque podem ser atropeladas, encontrar um desconhecido, deixamos que o mundo entre no quarto delas e que todos os perigos tentamos protegê-las fora de casa, deixamos que entrem pelo quarto. É tão importante essa chamada de atenção. Dr. João Massano, muito obrigado. Já agora Obrigado, fica mais uma vez também o alerta. Se quiser enviar qualquer um dos temas, nós geralmente colocamos o e-mail também aqui no fundo, mas já agora relembro, é o ponto de ordem, @OA, Ordem dos Advogados.pt. Exatamente. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado, Pedro. Uma boa noite. Até para a semana.